força nasce do Senhor. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce do Senhor. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. És sempre forte e não te cansa. Defesa ao que fraco está, conforto a quem clama, eleva-nos em tuas asas. Nossa força nasce do Senhor. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce do Senhor. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. És sempre forte e não te cansa. Defesa ao que fraco está, conforto a quem clama, eleva-nos em tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. És sempre forte e não te cansa. Defesa ao que fraco está, conforto a quem clama, eleva-nos em tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. És sempre forte e não te cansa. Defesa ao que fraco está, conforto a quem clama, eleva-nos em
pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás, por saber que vive em mim. Viverei pra ser o que queres de mim. Uma palavra viva em mim. Bem maior é aquele, maior é aquele que está em mim. Não ando só, não ando só, ando em ti. Nos lugares que eu pisar, a planta dos teus pés, eu sei que pisarás. E as pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás, por saber que vive em mim. Viverei pra ser o que queres de mim. Uma palavra viva em mim. Bem maior é aquele, maior é aquele que está em mim. Não ando só, ando em ti. Uma palavra viva em mim. Bem maior aquele, maior aquele que está em mim. Uma palavra viva em mim. Maior aquele, maior aquele que está em mim. Não ando só, não ando só, ando em ti.
eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor.
aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vós, amém. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade concedida a todos nós para esse banquete maravilhoso de louvor e adoração ao nosso Deus. Não temos o costume de cultuar pela manhã, mas foi necessário, está sendo necessário, né? O importante é que estejamos nós sempre à disposição para estar na casa do Senhor, adorando a Deus, porque isso é bom, agrada ao Senhor, alegra o coração de Deus. Eu quero compartilhar a palavra do Eterno com cada um de vocês, em 2 Reis, capítulo de número 4, nós vamos estar meditando nesta palavra. Louvado seja Deus. Segundo a Reis 4, do verso 1 até o 7. Amém? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Eterno: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa
e ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à porta o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, aqui estamos nós para te adorar, bendizer e engrandecer o teu santo nome. Meu Deus, nós estamos vivendo, Senhor, dias difíceis, dias de crise, e nós engrandecemos o teu nome porque o Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que estende as tuas mãos sobre os teus filhos, e a bênção emanada do trono da tua graça recai sobre todos esses que em ti crê, meu Senhor. Por isso nós te adoramos e bendizemos o Senhor, e entendemos que tudo passa, toda crise passa, todo dia mal passa, e nós louvamos o teu nome porque a tua palavra, ela jamais passará, e ela nos garante a vitória, ela nos garante dias melhores, ela nos garante vida eterna. Por isso é que nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, pois reconhecemos que tu és o nosso Deus, e para a tua glória e o teu louvor, nós nos reunimos para bendizer a ti como único e suficiente Salvador. Reina sobre nós, reina no meio do teu povo, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, assim como nós temos observado nos dias em que temos vivido, sabemos que há uma crise generalizada, vivemos em crise, e esse texto que ora lemos, também vai nos falar de uma crise em uma determinada família, por certo que outras famílias também estavam passando por situação difícil, mas nós temos, por exemplo, esta família, a qual já tinha perdido o cabeça da família, o chefe da família, aquele que sustentava a família, aquele que angariava o sustento cotidiano. E esta mulher, em meio a esta crise, ela louva ao Senhor porque foi enviado a ela um profeta, um homem de Deus que ia resolver aquela crise. Queridos, crise é um terreno fértil para o milagre. Quando nós, pelos os nossos olhos, observamos a crise, nós tememos, nós achamos difícil, há muita dificuldade na crise, muito aperto, mas para Deus, esse é um terreno muito fértil, é um terreno onde os milagres acontecem, amém? Glória a Deus. E eu, ainda observando esta palavra, e fui ao dicionário, buscar entendimento mais acerca da crise, e eu me perguntava, mas são tantas as crises, crise financeira, crise conjugal, crises na saúde, a gente só se vê falar em crise, não é verdade? Mas quando nós vemos o dicionário Aurélio, ele
A definição que ele dá para a crise é a seguinte: é um momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo. É um período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução, ou ainda, momento crítico ou decisivo, situação aflitiva, conjuntura perigosa, situação anormal e grave, momento grave. É isso que é definido crise. Então são coisas que verdadeiramente nós podemos subentender que é difícil, não é fácil. E ainda hoje nós vivemos um período de crise. Muitos, não é? Muitos, alguns não, porque alguns ainda têm recursos, mas outros não passam só pela crise da enfermidade propriamente dita, da pandemia, como enfermidade grave, mas também com ela veio uma crise financeira, com ela veio, até crises conjugais está acontecendo por conta desta situação que ora nós passamos. Mas, segundo o que a palavra de Deus nos informa acerca de todas as crises já acontecidas no passado, Deus sempre providenciou escape. Deus sempre esteve com o seu povo. Todas as vezes que havia uma guerra, que os inimigos se levantavam contra o povo de Deus, aleluia, e este povo clamava ao Senhor, buscava a Deus, aproveitava a oportunidade de crise para buscar o Senhor, não para estar no cantinho se lamentando, murmurando, maldizendo da vida, achando que não vai ter mais saída, achando que as coisas não existem mais solução para essas coisas. Então as pessoas, elas não devem, não podem, nós como servos de Deus, não devemos ficar murmurando, nem procurando colocar defeito em coisas, para satisfazer um desejo errôneo nosso, Nós precisamos sim entender claramente que a dificuldade, aleluia, é um terreno fértil para que o milagre aconteça, porque o Senhor jamais falhou. Deus jamais falha com as suas promessas para com os seus filhos, amém? Louvado seja Deus. Por isso, queridos, é que esta manhã maravilhosa, nós vamos observar esta palavra dentro do seu contexto, bem direitinha, porque a crise, ela não é o fim, em hipótese nenhuma. Ela pode ser o começo de coisas grandes para nós, amém? Louvado seja Deus. E nós entendemos que os problemas eles podem ser o motivo que Deus usa para nos fazer crescer. Às vezes é necessário que aconteça alguma coisa, que passemos por uma crise, algo difícil nos aconteça, para que haja um crescimento espiritual, para que possamos nós estar crescendo diante de Deus. Por isso, Deus usa métodos, e um dos métodos, que Deus usa, é esse, que se chama de crise, que abrange a várias situações. Então nós entendemos que pode ser que Deus está agindo desta forma, utilizando de meios para nos fazer amadurecer espiritualmente, crescer na presença do Senhor, louvado seja Deus. Então, nós entendemos isso, passamos a entender isso, que durante o período de crise é momento de esperança, amém? É momento de esperar que algo grande, algo novo aconteça, louvado seja o nome do Senhor. Muito embora às vezes nós ficamos até sem esperança, nós ficamos até desiludidos por conta da crise, por conta desta situação, mas é na crise que a gente cresce, que a gente amadurece, aleluia. É na crise que nos tornamos mais útil para o reino de Deus, porque nós desenvolvemos, crescemos. Então Deus usa alguns meios para isso, para nos fazer levantar,
aleluia, muito embora a crise nos pareça que é uma derrota, que é para ficarmos prostrados por conta da situação que nos chegou, então nós temos que ficar ali detido, parado, porque é grande a crise econômica, é grande a crise na saúde, é grande a crise em todos os âmbitos. Nós temos observado que o mundo vive um caos, é crise para todos os lados, mas em meio a esse caos, louvado seja Deus, em meio às crises, em meio à pandemia, em meio a tudo que está acontecendo, que Deus está, aleluia, preparando coisas grandes para nós, porque é este terreno que aparentemente parece desastroso, infértil, parece um terreno endurecido, ressequido, porque é difícil as situações que sobrevêm. Então esse terreno parece um terreno impróprio, inapto para a plantação, mas é exatamente nesse terreno, é exatamente neste lugar, é exatamente aonde nós estamos, aleluia, que Deus vai operar um milagre, que Deus vai fazer acontecer coisas grandes e tremendas na nossa vida, porque a crise é um terreno fértil para o milagre acontecer. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Por isso, não fiquem preocupados, não fiquem desiludidos, né? Não fiquem cabisbaixo, porque vivemos em crise. Levante a cabeça, porque é aí que Deus vai enviar o profeta, é aí que Deus vai enviar o recurso, é aí que Deus vai fazer acontecer o milagre na tua vida. Amém? Muitas vezes Deus permite que passemos por determinadas situações para nos ensinar lições, porque de outra forma nós não aprenderíamos. É aquele velho ditado: se eu não desse um couro nesse menino, ele não aprendia que isso não tem que fazer, que não pode fazer isso. Então às vezes é com as coisas duras e difíceis que Deus nos ensina coisas que de outra forma nós não aprenderíamos. A gente não ia parar para dar atenção, a gente não ia parar para observar as coisas que está acontecendo. Então, quando nós lemos esta palavra, nós vamos entender um momento de crise daquela mulher, uma situação difícil. O esposo havia morrido, e a palavra do Senhor diz que este homem era um homem temente a Deus. Louvado seja Deus. Era um homem que estava junto com os profetas, era um homem que estava na presença de Deus, mas esse homem morre, porque todo homem morre. E quando ele morre, fica dívidas, fica uma situação difícil, porque mesmo como um servo de Deus, ele comprava fiado. Porque tem pessoas que dizem, porque nós somos servo de Deus, e o servo de Deus não compra fiado. Aqui há um homem com uma dívida. Se tem uma dívida é porque ele comprou algo, é porque ele tinha um compromisso a ser cumprido. Amém? Nós compramos, mas nós precisamos ter caráter, uma firmeza de pagar o que nós devemos, porque somos servos de Deus. Vamos batalhar para que isso aconteça. Então esse homem estava devendo, mas ele morre e não deixa recurso, porque o recurso era o seu trabalho, e a mulher não tinha nenhum recurso, a mulher não tinha nada para pagar essa dívida, a ponto de os credores querer levar os 2 filhos para que fosse paga a dívida. Mas algo tremendo, aleluia, vai acontecer, algo grande, algo poderoso vai acontecer em meio à crise, em meio à dificuldade.
olhando, ela não tinha saída, ela não tinha quem o ajudasse. Então, a gente percebe que é na hora difícil que se aprende a nadar, que se aprende a sair da dificuldade. É nas horas mais difíceis, aleluia, que o recurso chega, que Deus estende a mão sobre nós. O milagre depende do que eu tenho em casa. Aquela mulher disse que os seus filhos seriam levados. O profeta diz: o que tu tens em casa? O que tu tens na tua casa? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para Deus fazer um milagre, Ele não depende de muitas coisas. Pode ser uma botija com um pouco de azeite. Não precisa ser muita coisa, porque Ele é o Senhor. Pode ser só essa botija, sim, pois ela disse: eu só tenho uma botija com um pouco de azeite. Um pouco na mão de Deus se torna muito, amém? O pouco na mão de Deus, você está entendendo? O pouco na mão de Deus se torna muito, porque Ele é Deus de providência, Ele é um Deus multiplicador. Louvado seja Deus. Lá em João, no capítulo 6, nós temos ali a multiplicação dos pães e peixes. Que multidão foram alimentados só com 5 pães e um pouquinho de peixe. Coisa pouca, mas na mão de Deus é muito. A multiplicação aconteceu de uma forma assombrosa, que ainda teve sobras. Glória a Deus, você está entendendo isso? Ele é o Deus de milagre, amém? Para ir fazer milagre, Ele não precisa de muita coisa, Ele precisa só de um pouco de fé nessa botija. Ele precisa de um pouco de fé, Ele precisa que nós verdadeiramente possamos crer que Ele é o Deus de multiplicação, que Ele é o Deus que resolve, aleluia, é um Deus que entra com providência. Louvado seja Deus por isso, porque Ele nunca falhou, Ele sempre providenciou escape para os seus filhos. E a palavra do Senhor diz que aquele moço que ali estava, como diz a palavra, temia o Senhor, era um homem temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, o milagre vai acontecer, o milagre pode acontecer. Aquela mulher, ela dispunha só de uma botija, com um pouco de azeite. E nós precisamos sim, ter um pouco de fé nessa botija. Ter um pouco de fé, basta um pouco, você não precisa ter tamanha fé. Basta um pouco de fé para que o milagre aconteça na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A crise, ela continuou lá, não para aquela mulher. A crise, ela continuou em outros, mas não para ela. Naquele momento, ela recebeu de Deus a solução para a sua crise. Eu não sei se outros receberam, mas a Bíblia, ela me diz que aquela mulher recebeu. Naquele momento ela foi privilegiada, ela foi escolhida. Chegou na sua casa a solução do problema, o recurso para a sua crise. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus que
no pouco ele faz muito, louvado seja Deus. E eu ainda vou mais além, ele é um Deus que do nada ele tira tudo, porque ele é Senhor, amém? Glória a Deus, ele fez tudo, segundo a sua vontade, o seu querer, ainda quando nada havia, ele criou todas as coisas, então é ele que pode, é ele que é o Senhor, e o milagre, ele vai acontecer. Mas pastor, será que não pode acontecer? Sim, o milagre pode não acontecer quando há problemas de relacionamento com os vizinhos, está aí no verso 3, olha só, relacionamento com os vizinhos, por quê? O profeta diz, pede vasilhas emprestadas para os teus vizinhos. Imagine só se aquela mulher fosse brigada com todos os vizinhos, imagine se ela não fosse uma pessoa querida no lugar onde ela estava residindo, se ela ia ter vasilhas, porque por certo, na sua casa não tinha as vasilhas necessárias para o milagre acontecer, porque quando Deus manda, Deus não manda um pouquinho, Deus abre as torneiras dos céus, louvado seja Deus. E ali ela estava naquele local, sim, em meio a uma crise, mas ela era bem vista pelos vizinhos, então, veja só que ela pede vasilha emprestada para os vizinhos, se os nossos relacionamentos estiverem quebrados, isso vai impedir que Deus faça um milagre nas nossas vidas, porque às vezes Deus vai usar as pessoas ao nosso redor para que o milagre aconteça na nossa vida, louvado seja Deus. Então, como é que está os nossos relacionamentos, no trabalho, na escola, com a vizinhança, né? Como é que está o nosso relacionamento? Porque nós quebramos e reconstruímos os nossos relacionamentos. Se está quebrado, nós podemos reconstruir, amém? Se tem alguém indiferente conosco, por uma ação nossa, alguma coisa, nós precisamos chamar aquela pessoa, trazer para perto de nós, esta pessoa, quebrar esse mal que está acontecendo, a situação que está acontecendo, porque se os nossos relacionamentos estiverem quebrados, o milagre não vai acontecer. Se aquela mulher estivesse de mal, como se dizem, de mal, zangada com aqueles vizinhos, se os vizinhos não a suportassem, se ela fosse mal vista em meio àquela sociedade, àquela rua, as pessoas ao seu redor, acredito que ela não seria suprida da forma que foi. Mas o profeta mandou que ela pedisse aos vizinhos. Também a gente pode entender, né? Deus trabalhando aí de uma forma. O profeta disse: pede vasilhas, não poucas, aos teus vizinhos. Se ela fosse uma mulher ruim, uma vizinha ruim, ranzinza, ela ia logo colocar defeito nos vizinhos. Ela ia dizer: aquele vizinho não presta, aquele outro também não vale nada, aquele de lá é pior, e aquele nem se fala. Ia sair contando que os vizinhos nenhum prestava. Por certo, ela não ia ter o necessário para pagar suas dívidas, porque o que tinha em casa, eu creio que Deus já havia visto tudo dentro da sua casa, por certo, e o profeta já sabia. Então Deus manda que o profeta peça muitas vasilhas, e aquela mulher manda os seus filhos
e buscar vasilha. Veja bem, o tamanho, queridos, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da tua fé. O milagre vai acontecer, mas eu tenho fé para que este milagre aconteça? Imagine que quando aquele profeta disse, vai, manda os teus filhos pedir vasilhas, quando ela disse que só tem um pouco de azeite numa botija, ele diz, pede vasilhas, não pouca, muitas vasilhas. Se a fé daquela mulher fosse nada, se aquela mulher não tivesse fé para crer na palavra daquele homem de Deus, não ia acontecer o milagre. É por isso que o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da minha fé. Se eu creio que vai acontecer, se eu creio que Deus vai operar, se eu creio que Deus vai abrir a porta, se eu creio que Deus vai restituir, Ele vai, Ele faz. Porque Ele é o Senhor. Basta um pouco de azeite na botija para que o milagre aconteça. Basta um pouco de fé na botija para que o milagre aconteça. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a fé, nós podemos entender que é como um processo de gravidez e parto. Não é? Tiago fala isso. Lá no capítulo 3 da epístola de Tiago. Então, nós podemos compreender isso, que a fé, ela é gerada dentro de nós. Se está sendo gerado, vai nascer, amém? Vai nascer, então nós acreditamos, então nós temos fé, nós estamos gerando fé, vai acontecer, vai sim, porque não só eu, mas todos ao meu redor vai ver que a fé que está aqui dentro de mim vai repercutir, vai sair, vai aparecer, vai ser visível. O que é invisível agora está só dentro em mim, vai aparecer, todos verão o fruto da minha fé. E é por isso que ela é proporcional. É por isso que o milagre é proporcional à minha fé. Porque se eu não tenho fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que tem fé, aleluia, aquele que crê, este recebe de Deus aquilo que lhe é devido. Louvado seja Deus, aquilo que Ele o pede. Amém? Muitas vasilhas, muito azeite. Poucas vasilhas, pouco azeite. Isso depende de nós. Depende de nós. Mande os teus filhos buscar vasilha. Não, meus filhos não vão sair daqui. O profeta não disse, menino, sai por aí e arruma vasilha. O profeta sabia que aquele menino, aqueles meninos, estava debaixo da autoridade daquela mãe, porque o seu pai não estava mais presente no lar. Então a mãe estava sob a autoridade deles, e ele diz, manda os teus filhos, Então, muitas vasilhas, muito azeite, amém, queridos? Pouca vasilha, pouco azeite. Depende de quem? De nós. Depende de nós. Porque se Deus disse que vai abrir as torneiras, então aproveita e prepara bastante vasilha. Aproveita, porque o milagre vai acontecer. Amém? Graças a Deus. Você crê? Dê um glória a Deus por isso. Se você crê que o milagre vai acontecer, Deus vai operar. Nada impede o operar de Deus.
Amém? Por quê, pastor? Porque a fonte do milagre é inesgotável, não cessa, ela não seca. Todas as vezes que nós buscamos o Senhor e nós necessitamos de um milagre da parte de Deus, Ele tem, porque a fonte é inesgotável. O azeite parou, amém? Verdade ou não? O azeite parou, mas a palavra não diz que o azeite acabou. O azeite parou porque não tinha mais vasilhas, por isso parou o azeite. Porque enquanto houver vasilha, o milagre continua acontecendo. Enquanto tiver vasilha, a botija não para de derramar. Amém? A botija não vai parar de derramar porque tem vasilha. Quando a mãe diz, traz mais vasilha, não tem mais, imediatamente para de cair azeite da botija. Muito embora já havia muitas vasilhas cheias de azeite, olha, era um azeite puríssimo. Aleluia. Não era o de oliva, não era outros azeites, era um azeite vindo do céu. Você misturou aquele pouquinho de azeite que tinha lá, e o milagre aconteceu de uma forma esplêndida. Por quê? Porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele jamais vai falhar com o seu povo, com a sua igreja. Ele é Deus de providência. Amém? No milagre, queridos, a gente pode entender aqui que houve a parte humana e a divina. Deus age por nós quando fazemos a nossa parte. Não cruze os braços, não cruze os braços dizendo, não, Deus, eu já orei, Deus vai fazer. Não, nós precisamos fazer a nossa parte. Sim ou não? Precisamos. Não é tudo que Deus vai fazer por nós. Não, precisamos fazer a nossa parte, porque no milagre há as duas partes, a parte divina e a parte humana, a parte nossa em crer, a parte nossa em estar ali em obediência, atento e servindo ao Senhor, e a parte de Deus é a providência, é providenciar para nós, louvado seja Deus. Então Ele age quando nós fazemos a nossa parte, porque a fé genuína, ela tem que desembocar em obediência e trabalho. Obediência e trabalho. Nós precisamos fazer, nós precisamos nos mexer, nós precisamos nos movimentar, porque a fé, ela é impulsionadora, a fé nos leva a realizações. Então nós precisamos, louvado seja Deus, de obedecer ao Senhor, de trabalhar na seara, de nos envolver com a obra de Deus, porque Deus continua agindo, e os milagres continuam acontecendo da parte de Deus para com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O que você pode fazer, Deus não faz por você, acredite. Pois a palavra do Senhor diz que o que é impossível ao homem, é possível a Deus. Então tudo o que tu podes fazer, faz. Eclesiastes vai dizer isso. Tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme a tua força. Então nós precisamos nos movimentar, precisamos nos mover
Não dá para ficar parado em meio à crise, não dá para ficar parado em meio à pandemia, não dá para ficar parado, mas pastor, tem que ficar dentro de casa. Sim, essa é uma ordenança, mas pela fé, e na fé a gente não para. A gente pode parar e estar em casa, mas a gente continua orando, a gente continua meditando na palavra do Senhor, a gente continua em comunhão com Deus, a gente continua fazendo a vontade do Senhor, nas horas propícias, assim como nos foi propício agora, realizar o culto que era para a noite, pela manhã. Então veja só, se a nossa fé nos levasse a entender que não deu para realizar de noite, não teria. Veja bem se estaríamos nós ouvindo da parte de Deus o que Deus está falando conosco agora. Então essas oportunidades nós precisamos sim aproveitá-las. Todos os momentos precisamos de aproveitar as oportunidades que nos é concedidas por Deus para a adoração, para o serviço do Senhor. Amém? Enquanto houver vasilhas, o milagre continua acontecendo, porque o azeite parou, não acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você está entendendo isso, querido? Deus age por nós enquanto fazemos a nossa parte. Louvado seja Deus. Porque o que você pode fazer, entenda isso, Deus não fará por você. Não sente e encruze os braços dizendo: eu orei, Deus já está fazendo. Sim, Deus já está fazendo, mas Deus quer você trabalhando, Deus quer você movimentando, Deus quer você exercitando a sua fé, Deus quer você acreditando a todo instante que o milagre vai acontecer. Aleluia. Que a crise vai passar, que a enfermidade vai passar, vai ser curada, os problemas vão ser resolvidos. Eu preciso crer, eu devo crer nisso, porque senão eu não vou desfrutar dos milagres que o meu Deus tem para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Amém. Vivemos um tempo de crise, mas no tempo de crise, em tempo de crise, não bata em porta errada, bata na porta certa. Não fale com pessoas erradas, fale com pessoas certas. Procure quem você vai falar. Procure a porta em que você vai bater. Ainda que o seu problema seja do tamanho do Mar Vermelho ou das muralhas de Jericó. Ainda que, segundo a ótica humana, a sua crise não tem jeito, é irreversível, a situação é muito difícil, não tem como. Ainda assim, creia em milagre, creia no milagre, creia no Deus de milagre, creia que o milagre vai acontecer. É o Deus de milagre que nós estamos pregando, é o Deus que fez, que fará e sempre vai fazer acontecer na vida daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque maior que seja a crise, por maior que seja todas as dificuldades que tu estás enfrentando, não faça negócio com o diabo, não faça negócio com pessoas erradas, não dê ouvido a palavras contrárias à tua fé, não dê ouvido àqueles que diz que você não vai conseguir. Aquela mulher, ela estava numa crise generalizada, muito difícil. Os filhos estavam para ser
levado dela. Mas quando o profeta chegou, louvado seja Deus, a história dela mudou. Quando o profeta chegou à sua casa e que ela conta a sua história para o profeta, aleluia, Deus imediatamente muda a história desta mulher. E nós podemos observar nesta palavra maravilhosa, a palavra dizendo, Eliseu falando para aquela mulher, para ela vender o azeite e pagar a dívida. E olha só, o fim deste verso 7 é: e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. A mulher que há pouco instante estava numa crise terrível, neste momento em que o profeta fala com ela, em que ela obedece à voz do homem de Deus, o milagre acontece, e esta mulher passa de uma devedora a uma empresária no ramo de óleos finos. Aleluia, glória a Deus. Olha só, o profeta diz: vivei do resto, vivei do resto. Não era para pouco tempo, não. O que ela tinha armazenado, o que ela tinha ganho, e ela poderia ter ganho muito mais, porque o azeite só parou porque as vasilhas acabaram. Mas se tivesse mais vasilha, mais azeite estava derramando daquela botija. A vida dela mudou. Você crê nisso? A tua vida também vai mudar. A minha vida também vai mudar. Aleluia. Basta que tenha um pouco de azeite para que o milagre aconteça. Basta que tenhamos nós um pouco de fé. Um pouco de fé. Porque Jesus disse: olha, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né, que é a menor semente, fará com que esses montes se transportem daqui para o meio dos mares. Tudo que pedir será feito. Tem gente que tem muita fé, sim, mas você só não pode ficar sem fé. Você só não pode ficar esvaído, ressequido, sem nenhuma fé, porque se ainda há um pouco de fé, o milagre vai acontecer, porque nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus que é milagroso, aleluia, um Deus que faz acontecer o impossível na vida daquele que crê. Por isso recebe, igreja do Senhor, esta palavra, e exercita a tua fé nesse Deus todo-poderoso, porque Deus, aleluia, Ele está no meio de nós, e o que Ele quer é que nós venhamos a estar dando ouvidos aos seus profetas, porque a palavra do Senhor diz: se nós ouvirmos os profetas, nós prosperaremos. Se nós ouvirmos ao nosso Deus, nós seremos salvos. E se ouvirmos os profetas do Senhor, temos prosperidade, porque Deus, aleluia, Ele é maravilhoso, grande, tremendo. Ele tem observado a tua crise, as nossas crises, e Ele tem enviado, sim, profeta para falar conosco. Ele tem enviado o Espírito Santo para estar falando conosco, e esta manhã ouça a voz do Espírito Santo.
aleluia, falando contigo esta noite. Não tema a crise, creia em Deus, exercita a fé, obedeça a palavra e trabalha na seara, amém? E Deus, aleluia, mudará a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade concedida a mim de estar aqui junto com todos vocês, profetizando estas palavras, para que a vossa vida seja mudada, a vossa história seja mudada, multiplicada de bênção, amém? Para louvor da glória do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós exaltamos o Teu nome, bendizemos a Ti, porque o Senhor é maravilhoso. E esta manhã o Senhor nos concedeu a oportunidade de nos reunir, para que o profeta todo-poderoso do Senhor, o Espírito Santo, falasse conosco nesta manhã tão maravilhosa, nos alertasse acerca das crises, das situações que ora nos sobrevêm, nos apertando, trazendo dificuldades para nós, e o Senhor nos dá este alerta maravilhoso em que o Senhor diz que é na crise que o Senhor acha o terreno fértil para acontecer o milagre. E é isso que nós esperamos, Pai, porque nós cremos no milagre, nós cremos na bênção do Senhor na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, aqueles que não estão presentes. Nós cremos que as Tuas mãos estão estendidas sobre eles também, Pai. Por isso, meu Senhor, continua falando com a Tua igreja, continua, Senhor, alertando este Teu povo, continua abençoando este Teu povo, muda a história, ó Deus, deste Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua graça seja por nós, que o Senhor abençoe os nossos vizinhos, abençoe o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, Senhor, esse país tão sofrido, tão generalizado de crises por todos os lados, mas eu creio no Senhor, que em meio a toda esta crise existencial, toda esta crise que está nesse exato momento, ó Deus, alcançando muitas pessoas, é que o Senhor está também, ó Pai, aleluia, operando milagre na vida de todas as pessoas que creem, todos esses que creem no Senhor, crê que o Senhor é grande, tremendo e nada pode impedir o Teu operar. O Senhor está operando milagre na vida dessas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos pela Tua bondade, o Teu amor incondicional para com todos nós. Graças nós Te damos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. Vão em paz, em nome de Jesus.